Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Estamos num dia dedicado a um culto, a um estudo bíblico em nossa igreja. Mas por causa da pandemia, não estamos podendo estar juntos para cultuarmos a Deus e para estudarmos a palavra do Senhor Deus. Então, continuamos com as nossas devocionais, muito especialmente nesse mês de março, que iniciamos a nossa caminhada através das devocionais e também das mensagens dos cultos do final de semana. Caminhada para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, meu convite é este: vamos caminhar juntos até a Páscoa, pensando paixão, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ainda em Gênesis, porque a nossa devocional passada falamos de Gênesis, em Gênesis capítulo 15, encontramos ali um dos mais notáveis, se não um dos mais macabros episódios na vida de Abrão. Depois de sair da cidade de Ur e viver como um nômade pelo deserto, deve ter sido reconfortante para Abrão a promessa feita em Gênesis capítulo 15, verso 7. Lá diz assim: Eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Mas também foi difícil acreditar. Eu creio que foi natural para Abrão, ao ouvir a promessa de Deus, fazer este pedido de garantia relatado em Gênesis 15:8. Como posso ter certeza de que esta terra será minha? O surpreendente não é o pedido de Abrão, mas o sinal que Deus fornece a Abrão. Animais trazidos perante Deus, partidos em dois e depois arrumados. O texto deixa bem claro que logo que o sol se põe, Abrão não adormece e vivencia uma terrível e grande escuridão. Na escuridão aparece um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa que passam entre os pedaços dos animais sacrificados, e todo aquele acontecimento termina com esta declaração em Gênesis 15:18. Nesta mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Mas o que está acontecendo? Bem, no antigo Oriente Próximo, quando duas partes firmavam ali uma aliança, isso era frequentemente representado por um sacrifício ou por algum outro ato, indicando a pena que cairia sobre a parte que não cumprisse o acordo da aliança. Isso significava que ambas as partes estavam dispostas a honrar o acordo com a possível perda de suas próprias vidas. Seu destino seria o mesmo do que os animais sacrificados. Na escuridão, Abrão vê Deus representado como um fogareiro esfumaçante e a tocha passando pelos pedaços dos animais, firmando assim uma aliança. Lemos nos evangelhos que quando Jesus morreu, uma escuridão caiu sobre a terra. E naquele momento, vemos o sacrifício que Deus fez para honrar as suas promessas para nós. Lembramos que Jesus desceu ao túmulo para que nós subíssemos ao céu. E Jesus Cristo experimentou a escuridão profunda para nos trazer para a luz divina. De fato, é pelo que Jesus fez por nós que estamos em aliança com Deus e descansamos nas promessas de Deus. Mas não é só isso não. Em Gênesis 12, encontramos uma das mais conhecidas e difíceis passagens na Bíblia. Abrão
é apresentado como aquele por quem todos os povos na terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Vemos que o chamado inicial de Deus para Abrão, deixar o seu lar, a sua casa, desenvolveu-se para um dramático clímax, lá no capítulo 22 de Gênesis. Deus incluiu naquele chamado um sacrifício final. Um sacrifício final e teste da fé de Abrão. A disposição para sacrificar seu único filho. A dor e a comoção desse momento é aumentada pelo fato de que Abrão e sua mulher Sarai tinham esperado anos sem ver o cumprimento da promessa de Deus sobre um filho. Devido à sua dificuldade para ter um filho, a promessa de Deus de que uma nação viria através de sua família parecia assim impossível para Abrão e Sarai. E agora, após ter respondido suas orações e ter lhes dado um filho, Deus pede para Abrão fazer algo que parece completamente cruel e irracional. Como Deus vai criar um povo através do sacrifício do único herdeiro de Abrão? Como a morte daquele filho único levaria as bênçãos prometidas a Abrão a todos os povos, conforme Gênesis 12? Bem, a resposta vem à medida que comparamos os eventos da vida de Abrão com a vida e o sacrifício de Jesus. A declaração de Abrão de que o próprio Deus providenciaria o cordeiro em Gênesis 22, 8, dita ao seu filho Isaque quando este perguntou, nos lembra a providência de Deus, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Jesus enviado para salvar o mundo. Leia João capítulo 1, verso 29 e o verso 36. A provisão do Cordeiro por Deus no Monte Moriá para Abrão antecipa o sacrifício do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro sem mácula que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Como Isaque, Cristo é o Cordeiro levado ao sacrifício, ou o Filho único levado ao sacrifício, o Filho da promessa levado ao sacrifício. Contudo, diferente de Isaque, Jesus foi sacrificado. Exatamente como Isaque carregou a lenha, o madeiro para o altar, Cristo carregou o madeiro, a cruz, para o seu sacrifício. João capítulo 19, verso 17. Nesta cruz, Jesus foi sacrificado para que a bênção feita, a promessa feita de bênção a Abraão, chegasse a nós. Vamos caminhar até a Páscoa, assim meditando no passado, lá do Antigo Testamento, e na realidade do Novo, nos conduzindo a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Celeste, lembre-nos que, porque Jesus experimentou a escuridão, Tu nos mostra a Tua luz. Porque Cristo desceu ao túmulo, Tu nos levará aos céus. Nos ajude, Pai, a não termos medo e descansarmos em Tuas promessas. Ó Santo Pai, agradecemos e louvamos ao Senhor por ter enviado o Seu único Filho para nos salvar. Abre, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos a beleza e a perfeição de Jesus, o Cordeiro sem manchas que, de bom grado, se sacrificou para que nele, crendo, recebamos perdão e nova vida. E que à luz da Tua graça possamos viver uma vida de fé, confiando nas Tuas promessas e no que Cristo fez por nós. Em nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor. Amém.
Continue tendo uma boa semana. Um bom final de semana, você e sua família, nessa graça maravilhosa que nos conduz a Cristo sempre. Amém.